corajoso aqui? Tenho certeza que essa mensagem vai desafiar você. Amém por isso? Eu tenho certeza nisso, porque enquanto eu estava preparando essa mensagem, estava digitando ela, alguns pontos que eu acredito ser importante, algo Deus falou no meu coração, porque eu não tinha o tema, mas eu tinha a mensagem digitada. E logo depois que eu terminei uma parte do esboço, Deus ele falou muito forte no meu coração, para que e eu acredito que alguns de vocês, que essa mensagem é para nós, precisamos fazer a diferença. Cabe a mim, cabe a você fazer a diferença. Por isso que a gente vai pregar sobre isso nessa noite. Pode colocar o tema aí para mim. Tem aí? Ou não baixou ainda? Mas eu quero falar sobre a importância de você fazer a diferença. Faça a diferença. Diga, fala assim: cabe a mim. Eu preciso fazer a diferença. Cabe a você. Você precisa fazer essa diferença. Você precisa carregar isso dentro de você. Porque a gente tem uma mania, Caião. E a mania nossa é achar que quem precisa fazer a diferença não somos nós, mas é quem está do nosso lado. E quem faz a diferença em várias áreas da sua vida é você. Nunca dependa de alguém para se mover em algo. Nunca dependa de alguém. Eu preciso disso para orar mais, para dar passo de fé, para fazer tal coisa, para me matricular em tal lugar, para me membrar na igreja. Não dependa de ninguém. Dependa dele, do Senhor. Então, cabe a você fazer a diferença. Eu tenho aprendido uma coisa: a atmosfera que atrai a presença de Deus nesse lugar é uma adoração espontânea. E essa adoração espontânea está dentro de você. Esse Jeová Jireh vai mudar o ambiente quando você tirar de dentro de você essa adoração espontânea. Porque a gente fica esperando o pastor fazer o culto pegar fogo para mim dar um glória maior. Eu fico esperando o levita fazer tal coisa para mim poder glorificar mais alto. Eu fico esperando um gesto da dança para mim poder me entregar mais. Não dependa de ninguém para a sua adoração. Faça você a sua adoração. Faça você atrair a presença de Deus nesse lugar. Você não depende de quem está do seu lado. Você depende do Espírito Santo. E Ele não está do seu lado, Ele está dentro de você. Ele faz parte de você. Então nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mover algo dentro de nós. Não é o meu irmão do lado. A minha adoração não pode estar pautada no meu irmão do lado. A minha adoração, a minha forma de comunhão com Ele não está pautada no que eu vivi com essa pessoa durante o dia, na experiência que eu tive quando eu cheguei aqui. A minha adoração, a minha forma de clamor está pautada na experiência que eu tenho com Deus, e não com quem caminha do meu lado. Amém por isso? Então a verdadeira adoração é aquela que sai do seu coração. Por isso que a Bíblia vai falar muito claro que Ele procura verdadeiros adoradores. E ela deixa ligado, porque é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Fica ligado. É aquele que adora em espírito e em verdade. Não é só adorar em espírito, mas é adorar em verdade também. É ligar aqui na terra para ser ligado no céu. A Bíblia vai falar sobre isso em Mateus 18:18. Tudo que ligares na terra será também ligado nos céus. Quem quer ligar uma verdadeira adoração aqui na terra? Você precisa ligar isso aqui na terra. E essa adoração está no seu coração. Pastor, mas eu preciso que Ele faça algo na minha vida. Não, você não precisa fazer. Ele não precisa te provar mais nada. Ele é o que é. E quando Ele fala para Moisés, Ele fala assim, Moisés fala assim: mas eu vou te apresentar como quem?
Quem é você? Ele diz: ei, apenas diga que o eu sou chegou. Você não precisa de um nome, você não precisa de uma história, você não precisa de um contexto, você precisa crer que o eu sou está contigo. Pastor, como é que eu faço para fazer a diferença onde eu estou? Precisa entender, o eu sou caminha contigo. Se Ele proveu no passado, Ele vai prover hoje. Pastor, e amanhã? Amanhã Ele vai prover também. Somente descansa teu coração. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa o gigante que se levantou. Você precisa crer que Ele vai prover, independente da dificuldade que você enfrente. Pastor, como é que eu faço então, pastor? Só liga a sua adoração aqui na terra. Abre, rasga o teu coração. A gente está falando desde o começo do culto. Rasga o teu coração, te apruma com Ele nessa noite. Abre tua mente, deixa Jesus entrar na sua vida e mudar a vida que você está vivendo, meu irmão. Pastor, mas só eu sei o que eu estou passando em casa. Sim, você sabe, mas Ele também sabe. Eu não sei como você está hoje, mas eu sei o que você precisa fazer para sair daqui transformado. A Bíblia diz em Mateus 18:18: digo-lhes a verdade, tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Espera aí, tudo o que ligares na terra terá sido ligado. Ou seja, se ligou na terra, já foi ligado nos céus. Vou falar de novo. Você está clamando por algo aqui na terra, já está sendo ouvido nos céus. Não, eu vou falar de novo, você não está entendendo, eu vou mudar então. Você está clamando por cura aqui na terra, a tua cura já foi liberada lá nos céus. Você está clamando por a tua família aqui na terra, já foi liberado lá nos céus. O que você clama, o que você liga aqui na terra, já foi liberado nos céus. Você precisa crer. Só liga, só faz o que você veio fazer. Eu costumo dizer em algumas ministrações, já disse isso em alguns cultos aqui: irmão, faça o que você veio fazer aqui. Se você veio servi-lo, sirva. Se você veio verdadeiramente adorá-lo, adore. Pastor, eu não sei o que eu vim fazer, não tinha nada para fazer em casa, eu vim para cá. Então se conecte, liga aqui na terra hoje. Gente, eu estou disposto a fazer você viver as promessas de Deus, mas você precisa querer viver as promessas. Não adianta eu querer fazer você viver as promessas se você não quer. Não adianta o pastor pregar para você ligar na terra o que você quer viver, se você não liga, se você não faz a diferença, se você não consegue cultuar. Então não adianta a gente vir aqui falar de Mateus 18:18, mas você não ligar na terra. A Bíblia continua dizendo: e terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Pastor, o que eu faço então para o céu me responder? As suas atitudes aqui na terra, a sua diferença aqui na terra, a forma que você adora aqui na terra, a forma que você se prostra nessa igreja, a forma que você se coloca na disposição, é a forma que os céus vai te responder. Ah, hoje eu estou cansado, pastor. Aí os céus viram para você: hoje eu estou cansado também. Tudo que você faz na terra terá sido ligado no céu. É automático. Se você adora, acontece. Se você faz, você liga nos céus. Pastor, eu não estou muito afim. O céu também não está muito afim hoje. Pastor, eu estou um pouco cansado. O céu, eu estou cansado também. Porque a Bíblia está colocando algo interligado a você. Se você faz, acontece automaticamente. Pastor, e se eu não faço? Não acontece nada, não muda nada.
Aí tem gente que me pergunta: pastor, minha vida não muda. Mas o que você está fazendo? Choveu um pouquinho hoje, pastor, não estou a fim de ir não. Se faz calor é porque está calor demais. Se chove é porque chove. Meu irmão, você tem a igreja perfeita, você tem o cenário perfeito, você tem a Bíblia perfeita, você tem os irmãos perfeitos do seu lado, você tem a atmosfera perfeita. O que você quer mais? Você é rico e não sabe. Você é próspero e não sabe. É verdade, André. Nós somos ricos e não sabemos, próspero e não sabemos. Deus tem te dado tudo, do bom e do melhor. Sim ou não? Sim. Nós estaríamos mentindo e estaríamos sendo injustos. Pastor, eu posso estar vivendo um cenário difícil. Talvez você está desempregado, talvez você está com alguma enfermidade, talvez você está com algum problema no teu relacionamento. Você pode estar com um cenário difícil, mas você tem uma vida abençoada. Olha onde você está. Olha o que você está ouvindo agora. Isso é uma vida abençoada. Isso é fazer a diferença. Decidiu sair de casa para vir aqui, para ouvir uma mensagem. Decidiu ter um pastor na sua vida. Isso é fazer a diferença. Decidiu ligar aqui na terra junto com o seu irmão para fazer a diferença. Isso é uma vida abençoada. E disso a gente tem que ser grato a Deus. Posso não estar vivendo as promessas que Deus falou para mim um dia no passado, mas se eu não estou vivendo, é porque alguma coisa eu não estou fazendo. Eu aprendi isso. Tudo na presença de Deus tem que crescer. Tem que crescer, meu irmão. Coloca o teu relacionamento na presença de Deus. Coloca os teus negócios na presença de Deus. Coloca a tua vida na presença de Deus. Eu duvido não ter mudança. Ah, pastor, mas demora. Faz a diferença, meu irmão. Liga hoje. Pastor, mas eu cheguei aqui a primeira vez. Se entrega para Jesus hoje. Faz uma aliança com Deus hoje. Liga aqui na terra. Quando a gente chama os irmãos para aceitar Jesus, ou voltar para Jesus, fazer uma aliança com Ele, não é para somente ter festa, é para você ligar na terra. Aí você liga na terra, automaticamente você está conectado com os céus. E aí, meu irmão, uma vez conectado com os céus, você tem acesso direto. É só falar com Ele, Ele vai te ouvir. Amém por isso? Então faça a diferença. Chama Ele hoje. Diga: eu vou chamar Jesus. Ele proveu no passado, Ele está provendo hoje, e Ele proverá amanhã. Quem crê nisso? Diga: eu preciso chamar Ele. Vamos para a pregação? Marcos capítulo de número 4. Marcos 4:35. Vamos ler até o versículo 41. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amém até aí? 41, vamos no 41 para fechar. Eles estavam apavorados. Eles estavam o quê? Apavorados, e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Quem conhece essa passagem? Conhece? A Bíblia, se você
for ler o contexto, os versículos anteriores, vai deixar claro o que Jesus está fazendo, porque Ele está falando sobre o poder de oferta, o poder de entregar, o poder de você entender e reconhecer aquilo que Jesus faz, que Deus faz por nós. Mas quando chega nesse versículo, algo me chama a atenção, porque a Bíblia diz que eles estavam reunidos, o povo estava sendo abençoado, uma multidão comprimia, e logo depois que o povo está ali ouvindo Jesus, Ele dá uma direção para os discípulos. Ele diz: nós vamos atravessar, vamos para o outro lado. Esta passagem, Jesus está dentro do barco, sim ou não? Jesus está dentro do barco. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus está dormindo na popa. Jesus está deitado, Jesus está descansando, Jesus está com a cabeça em um travesseiro, confortável em um tempo difícil. E a Bíblia diz que os discípulos ficam apavorados, porque naquela noite um forte vendaval veio, fortes ondas, uma tempestade, assola quem? O barco, os discípulos. E aqueles ventos, aquelas ondas, aquilo tudo veio contra o barco e os discípulos, mas não contra Jesus, porque no barco só havia uma pessoa descansando, e essa pessoa, a Bíblia diz que era Jesus. Os discípulos estavam preocupados, o barco estava totalmente a ponto de ir à deriva, ou seja, o cenário era difícil, o cenário era contrário, mas Jesus está tranquilo, Jesus está deitado, Jesus está descansando. E o que me chama a atenção, porque nesse momento os discípulos estão desesperados, preocupados, talvez até murmurando, questionando, talvez até em um cenário onde eles falam: pô, a gente estava agora, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo sossegado, aí agora a gente resolve atravessar o mar e essa bagunça toda. Trazendo para os dias de hoje, é aquela pessoa que fala: estava tudo bem, eu comecei a ir para a igreja, agora está uma bagunça, estava tudo tranquilo, conheci esse pastor, minha vida mudou da água para o vinho, uma loucura. Na verdade, ela sempre esteve uma loucura, só que agora você está enxergando. Só que eu quero te apresentar um Jesus que está no barco. Talvez a tua vida virou de ponta cabeça. Talvez você chegou nesse barco e a tua vida está uma loucura, mas eu quero te apresentar um Jesus que está dentro do barco. Pastor, eu não estou entendendo. A Bíblia diz que os discípulos então começam a acordar Jesus, a chamar Jesus. O problema é que tem gente no barco que deveria procurar Jesus, mas não procura Jesus. O problema é que tem gente dentro da igreja que deveria procurar as pessoas certas, mas procura as pessoas erradas. O problema é que a gente está dentro do barco, e ao invés de procurar quem pode resolver o problema, procuramos pessoas que estão no mesmo problema, gritando da mesma forma. E Jesus ministrou algo no meu coração: faça algo diferente nessa noite. O que, meu pastor? Acorde Jesus na sua vida. Pastor, mas Jesus está dormindo na minha vida. Meu irmão, eu estou dizendo que Jesus está dentro do barco, mas Ele está esperando você clamar por Ele. Ele está esperando você chamar por Ele. Ele está esperando ser acordado pela tua voz. Faça você a diferença. Você precisa agir. É Jesus dizendo: eu não agi ainda porque ninguém me acordou. O problema assolava os discípulos, mas o problema foi solucionado quando eles fizeram alguma coisa diferente. O que, pastor? Acordaram Jesus. Tem gente no barco, tem gente no time,
Tem gente passando por luta, mas não faz a diferença. Não aprendeu ainda a acordar Jesus. Não aprendeu ainda a procurar quem pode resolver o teu problema. Não aprendeu ainda a se consultar com a sua liderança. Não aprendeu ainda a rasgar o coração para o teu pastor. Porque o teu medo é ficar de banco. Você prefere ir para o inferno ao invés de ficar de banco. Eu prefiro você no banco de uma igreja do que você no banco do inferno. Sabe o que é isso? Falta de coragem. Jesus está dizendo para você: tem coisas que não aconteceu na tua vida ainda, porque você não chamou Jesus. Você não convidou Ele ainda, para Ele despertar na tua vida o teu chamado. Pastor, mas eu já venho para o culto, pastor, mas eu já participo. Pastor, eu sou até dizimista. Meu irmão, não adianta vir, usufruir, sentar, receber, mas não aprender a entregar. Não aprender a despertar Jesus com a tua voz. Jesus quer ouvir você. Sabe por que Jesus acordou naquele barco? Porque alguém chamou ele. Porque, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Se aquele barco tivesse ido à deriva, Jesus estava dormindo ainda. É Jesus dizendo assim: eu só vou fazer alguma coisa quando você se mover. É Jesus dizendo: eu estou pronto para fazer. Eu vou fingir que eu estou dormindo aqui. Eu vou fingir que eu estou aqui quieto, só esperando a sua voz, só esperando você agir, só esperando você fazer a diferença, só esperando você despertar Jesus. Liga na terra para ser ligado no céu. Faz alguma coisa diferente. Jesus está esperando você chamar Ele. Clama por Ele. Clama Jesus na sua vida. Desperta Jesus na tua história. Pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas Ele quer ver você fazer. Ele quer ver você bater no peito e dizer: Jesus, eu preciso de ajuda. Eu estou nesse time, eu estou nesse barco, mas eu estou me afundando. Já reparou que quem sai da igreja é sempre alguém que está fazendo a obra? Já reparou nisso? Porque está no barco, mas não faz a diferença, não chama Jesus. Está no time, mas não tem coragem de dizer: pastor, está doendo aqui. Porque o teu medo é ser afastado das suas funções. E o meu medo como pastor é de te perder para o mundo. Aí por isso que muitos não despertam Jesus, não se aproxima de Jesus, não faz propósito com Jesus, aí se afunda. Aí quem é o errado? A igreja. Pastor lá é errado. Pastor, tem tanta gente que ele não dá atenção para todo mundo. É fácil culpar, né? Difícil é fazer a diferença e reconhecer: cabe a mim fazer a diferença. Se o gigante que se levantou hoje aqui, eu não bater de frente com ele, ele vai se levantar em outra igreja, porque nunca teve a ver com placa de igreja. Meu irmão, o dia que essa chave virar na tua vida, escreve o que eu estou dizendo. O dia que essa chave virar na tua vida, você não ficar mais pulando de igreja em igreja. Não tem a ver com a placa da igreja. Você pode não se adaptar ao estilo da tua igreja, é uma outra história. Você pode não se adaptar a essa levada, mas o gigante vai ser levantado de qualquer jeito em outro lugar. Porque não tem a ver com a placa, não tem a ver com a cor, não tem a ver se a gente prega com a luz acesa, com a luz apagada. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a diferença que você vai fazer na tua vida. Você vai chamar Jesus ou vai morrer no barco? Clama a Ele. Aprenda a andar com quem resolve problema. Os discípulos estavam andando com quem resolve problema, meu irmão. Eles demoraram para entender, mas eles estavam no barco com quem resolve problema. Talvez você possa estar demorando para entender quem pode te ajudar, mas você está no barco com pessoas que podem te ajudar, podem resolver o teu problema. Você já parou para pensar que quem está do seu lado, uma palavra pode fazer você viver o teu chamado? Tem gente sofrendo à toa porque não aprendeu ainda a pedir ajuda. Diga para quem está do seu lado: conta comigo.
Não, mas fala com fé, com voz de crente. Conta comigo, diga para ele: Jesus vai prover na tua vida. Independente do que você passa, Jesus vai prover de novo. Independente dos gigantes que se levantam, Jesus vai prover de novo na tua vida. Haja o que houver, venha o que vier, tempestades, o problema que for, Ele vai prover de novo. Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente. E o futuro, pastor? O futuro está guardado com Ele. Eu quero que você tenha ciência de uma coisa: Jesus está no barco. Você precisa despertá-lo. Você precisa chamá-lo. Você precisa convidá-lo. Você precisa despertá-lo. Diga: cabe a mim. Bate no peito, fala: cabe a mim. Jesus já está no meu barco. Fala: Jesus já está no meu barco. Jesus dorme na polpa. Pastor, me explica, pastor. Como assim Jesus já está no meu barco? Jesus está na tua casa. Jesus está nesse problema. Jesus está nesse relacionamento. Jesus está lá no seu trabalho. Jesus está na tua vida. Pastor, mas por que nada acontece? Porque você ainda não despertou Jesus na tua casa. Aprende a despertar Jesus nos teus filhos. Aprende a despertar Jesus no teu relacionamento. Faça a diferença. Desperta Jesus. Pastor, mas está difícil. Então chore aos pés de Jesus. Ele está no barco. Igreja, nós somos os discípulos que estão no barco. Está chorando? Está difícil? Vai lá na polpa. Jesus está lá. Está lá confortável, esperando você chamá-lo. Enquanto você se preocupa, Jesus descansa. Eu vou falar de novo. Enquanto você está quebrando a cabeça, enquanto você está preocupado, enquanto você está com um monte de coisa, Jesus está descansando. Por quê, pastor? Porque Jesus está no controle de todas as coisas. Esse barco não vai afundar. Eu vou falar de novo para você pegar com toda a fé. Esse barco não vai afundar. Jesus está descansando. Pastor, mas meu problema está grande, as minhas dívidas estão grandes, a minha enfermidade está grande. Ei, Jesus está no barco, Jesus está na polpa, Jesus descansa. Está esperando você tomar atitude. Quando você aprender a chamar Jesus na tua vida, Ele vai despertar, meu irmão. Jesus está pronto. As bênçãos estão prontas. O Espírito está pronto. Quem não está, pastor? Eu e você. Não, pastor, Jesus está preparando as minhas bênçãos. Vai nessa. Jesus está preparando você, abençoado. Suas bênçãos já estão prontas. Metade da igreja pegou, vou falar de novo. As suas bênçãos já estão prontas. As tuas promessas já estão prontas. Pastor, por que não aconteceu na minha vida ainda? Porque você ainda não aprendeu a fazer a diferença. Você ainda não entendeu o que é despertar Jesus da polpa. Você ainda não entendeu o que é chamar Jesus. É Jesus dormindo e esperando ser chamado. Meu irmão, eu estou falando daquele que veio e mudou a história. Eu estou falando daquele que veio e morte de cruz era normal, e depois que teve a morte de cruz não foi mais a mesma. Eu estou falando de um homem que veio neste mundo e mudou a história deste mundo. Você acha mesmo que um barquinho, que um probleminha, que uma tempestade, uma chuvinha pode parar Jesus? Nem a morte foi capaz de o pará-lo. Ninguém foi capaz de parar esse Jesus. Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre os teus problemas. Por que você acha que Ele não pode resolver isso hoje? Meu irmão, eu estou falando de alguém que anda sobre os problemas, que passa por cima do problema. A dificuldade daqueles discípulos era a tempestade, eram os ventos.
em outro acontecimento, Jesus vai andar sobre as águas. Ei, naquilo que você está se afogando, Jesus está na superfície. Pastor, e por que Jesus não me salva? Porque você não estende a mão pedindo ajuda? Porque você não clama para quem pode te ajudar? Diga: não importa o que eu passe, Ele vai prover de novo. A direção de Jesus foi: vamos juntos atravessar para o outro lado. O que os discípulos achavam? Eles estavam naquela jornada sozinhos. O barco virou um cenário desesperador, porque aquilo que era uma viagem tranquila tornou-se em um cenário de desespero. Porque imagina só, eu estou no barco, Jesus está no barco, e Ele me dá uma direção: vamos para o outro lado. Cara, está tudo tranquilo, Jesus está no barco, vamos embora. Não tem problema, pode ser para onde for, pode ser oceanos. Jesus mandou eu ir, eu vou tranquilo, Jesus está no barco. Então eu imagino que a partida desses discípulos foi uma felicidade, tudo tranquilo. Jesus mandou a gente ir para o outro lado, vamos que Jesus está mandando. Está tudo legal. Aí a Bíblia vai dizer que no percurso Jesus descansa. E quando Jesus descansa, a Bíblia diz que começa a vir os problemas: vento, chuva, onda entrando no barco. Jesus no barco. Só que os problemas começam a ser tão aparentes que os discípulos esquecem quem está no barco. Quem já viveu isso? De você estar num momento tão difícil e às vezes você esquecer que você é crente. Fala: cara, esqueci de orar, cara. Eu entrei nessa dívida, mas eu entrei por conta própria, eu esqueci de falar com Ele. Eu estou enfermo, eu procurei o médico, eu preciso de dinheiro, procurei o gerente no meu banco, eu preciso de tal coisa, procurei fulano. Mãe, mas eu esqueci de procurar Jesus. Não levante suas mãos, mas talvez alguém aqui já passou por isso. Nós procuramos todo mundo, mas o último é Jesus. Dentro do barco tem pescadores, homens que viviam da pesca. Eles lidavam bem com barco, com redes, com mar. Sabiam o que estavam fazendo. Havia experiência dentro do barco. Talvez havia pessoas ali que já frequentaram outros barcos. Eu vou trazer para os dias de hoje para você entender melhor. Talvez você já frequentou outras igrejas, talvez você conhece muito bem a Bíblia, talvez você já até pregou, talvez você já teve a oportunidade de estar no altar, talvez você venha de outras experiências com outros lugares, mas é Jesus dizendo: não importa o que você viveu, importa o que você vai viver a partir de hoje. Não importa a experiência que você teve no passado, o que vai importar é o que você vai viver daqui para frente. A experiência deles não foi suficiente para os problemas que se levantaram. O problema levantou. Ninguém bateu no peito ali: calma gente, eu sou experiente, faz tal coisa, rema para esse lado, joga a âncora para aquele, joga. Ninguém teve experiência nesse momento. Todo mundo ficou desesperado. Mas alguém teve a ideia de acordar Jesus. Eu vou falar de novo. Ande com pessoas que lembrem de Jesus das suas dificuldades. Não, eu vou deixar mais claro. Vou deixar mais claro. No momento da dor, no momento da luta, no momento de um problema grande que se levanta, ande com pessoas que te aconselham a acordar Jesus na tua vida, através de um jejum, através de uma oração, através de uma orientação pastoral. Ande com pessoas que despertem Jesus no seu barco. Pastor, eu não entendi ainda. Eu estou dizendo que andar com pessoas que são ligadas com Ele, no dia da luta, no dia do problema, no dia da dificuldade, a primeira coisa, o primeiro socorro vai ser: Jesus, me salva. Meu irmão, a Bíblia não fala
Quem foi lá acordar Jesus? Mas alguém teve a brilhante ideia de chamar Jesus. Você está andando com quem? Essas pessoas que você anda, no momento de dor, elas têm uma ideia? Vamos orar, vamos fazer jejum, vamos lá falar com a liderança, vamos abrir o coração, vamos falar com o nosso pastor, porque se Deus colocou um homem de Deus nas nossas vidas, Deus vai dar a resposta através dele. Ande com pessoas que te traz a solução, que você possa ser essa pessoa que lembra de Jesus na hora da dificuldade, que lembra de Jesus quando o barco começar a encher d'água, que lembra de Jesus quando as contas estiver chegando para pagar e não tiver dinheiro na conta, que lembra de Jesus quando tudo estiver bem, quando tiver dinheiro na conta, que lembra de Jesus quando estiver viajando, que lembra de Jesus quando ficar em casa no verão, mas que você lembre de Jesus independente do problema ou da felicidade que você esteja vivendo. Lembre de Jesus. Eu preciso lembrar de Jesus. Cutuca seu irmão e fala: você vai lembrar de Jesus. Eu vou te ajudar a lembrar de Jesus. Para finalizar, escute. Ele vai agir quando você mostrar para ele a tua dificuldade. A Bíblia vai nos contar, Caio, que enquanto a tempestade acontecia e os discípulos se desesperavam, a tempestade não ia embora. A tempestade só foi embora quando eles decidiram chamar Jesus. Tem coisa na sua vida que só vai sair quando você apresentar Jesus para esse problema. Pastor, mas Deus já sabe, Jesus já sabe de tudo, sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Meu irmão, você acha mesmo? A Bíblia diz, Caio, que o barco se enchia d'água e só Jesus que não era molhado. Jesus estava dentro de uma cúpula de vidro, não é possível. Só que Jesus não fazia nada enquanto eles não se moviam em chamar Jesus. Tem gente que entendeu. Tem coisas que Jesus não vai fazer enquanto você não chamar. Sabe por quê? Porque Jesus cumpre princípio. Jesus só, pega isso. Jesus só vai entrar se você abrir a porta. Ele bate. Se você abrir a porta, ele entra. O diabo entra pelas brechas, Jesus não. Pastor, mas Jesus conhece meu coração. Sim, mas ele Jesus está batendo em alguns corações aqui. E aí? Vai abrir a porta do teu coração? Ou vai se afogar nesse mar de solidão? Deixa eu pôr uma música aqui, pastor, que lembra do meu passado. Aí fica lá na sofrência, mas não tem coragem de chamar Jesus para entrar contigo nessa luta. Tem gente morrendo. E sabe qual é o pior? Com a Bíblia na mão. Tem cristão morrendo com a Bíblia na mão. Mas pastor, eu não estou entendendo que loucura é essa. Porque não adianta nada a Bíblia fechada na tua mão, se você não abrir ela e ela for uma palavra viva na tua vida. Não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço se ela não fazer a diferença na tua história. Tem gente assim, passando luta, passando problema, porque não entendeu que isso aqui fechado é um livro. O teu problema está porque você ainda não aprendeu a abrir a Bíblia, porque você não aprendeu a chamar Jesus. É muito claro a passagem. Enquanto os discípulos não chamaram Jesus, o problema acontecia. Enquanto os discípulos não despertavam Jesus, o problema acontecia. Mas quando chamaram Jesus, Jesus despertou. O desespero deles eram tantos que eles falaram: Jesus, mestre, não te importa que morramos? E Jesus é tão lindo, cara, porque Ele não quer saber qual é o tempo daquela tempestade. Ele não pergunta: já saímos há quanto tempo? Já estamos a quantos foram? Não é quilômetros que fala, milhas. Já estamos a quantas milhas? Jesus não faz isso. É Jesus dizendo para você: meu irmão,
Eu não quero saber como você se enfiou nesse problema. Eu quero que você somente me chame para entrar nesse problema, para resolver. Despertam Jesus, Jesus acorda e Jesus dá uma palavra. A Bíblia diz que o vento se acalmou, que as ondas se acalmaram. Amém por isso? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Ele não perguntou há quanto tempo os discípulos estavam naquela tempestade. Ele não perguntou: por que vocês não me chamaram antes? Jesus não quer saber quanto tempo você está nesse problema. Jesus quer que você chame Ele para entrar neste problema. Quer viver uma vida nova? Convide Jesus para entrar na tua história. Quer viver uma nova história? Faça a diferença onde você está. Pastor, eu ando com alguém que não consegue ouvir Jesus. Então você vai convidar essa pessoa para ouvir Jesus através de você, com as suas atitudes, com as suas palavras, com aquilo que você carrega. Você é a Bíblia que esse menino precisa ouvir. Você vai fazer a diferença. Cabe a você. Pastor, eu não sei. Cabe a você. Eu não sei qual gigante que tem se levantado na sua vida, mas cabe a você chamar Jesus. Convide Jesus para o teu barco. Convide Jesus para essa nova estação que você está vivendo. Pode ser boa, pode ser ruim, mas não deixe de convidar Jesus para entrar no barco. Jesus está esperando você despertá-lo. Feche teus olhos. Escute essa oração. Se você sentir no teu coração, você concorda com ela. Senhor Jesus, nessa noite, nós estamos totalmente disponíveis, esperando o teu despertar sobre as nossas vidas. Nós te convidamos para entrar nas nossas casas. Nós te convidamos para entrar nas nossas vidas. Te convidamos, Jesus, para entrar nos nossos relacionamentos. Convide Jesus para entrar na sua vida hoje. Desperta Jesus na tua vida hoje. Com os seus olhos fechados, se coloque de pé. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha: se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação. Nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui se você precisa de oração. Nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.